Era uma vez o fogo, a água e a confiança. Eles andavam pelas estradas da vida quando se depararam com uma floresta imensa, escura, densa, e resolveram atravessá-la. O fogo, olhando para os seus companheiros, disse: "Se eu me perder, procurem a fumaça, porque onde há fumaça, há fogo." A água, por sua vez, respondeu: "Se eu me perder, procurem a umidade, porque onde há umidade, há água." Já a confiança, olhando os dois companheiros, disse: "Se eu me perder, não me procurem, porque quando a confiança se perde, nunca mais é encontrada." Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita. Este programa é uma reivindicação que espíritas em nossa região. Casas estas que estão sempre de portas abertas para instruir, esclarecer e, acima de tudo, acolher com um abraço fraterno todos aqueles que desejarem conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Durante todo esse mês, a nossa sugestão de leitura tem sido o livro A Gênese, mais uma obra de Kardec, uma obra muito importante. A Gênese trata de assuntos que Kardec já havia abordado no Livro dos Espíritos, mas ele conseguiu fazer com que esses assuntos fossem mais elaborados, então é um estudo científico. E a Gênese não é um livro para ser lido de uma vez só. São 18 capítulos que precisam ser lidos, relidos, para serem entendidos. Mas vale a pena o conhecimento, vale a pena o esclarecimento, todo o que contém esse livro tão importante, que este ano nós estamos comemorando 150 anos do lançamento da Gênese. Então, aqueles que estiverem interessados já sabem onde procurar. A nossa banca espírita, que fica ali na rua Alberto Braun, na Avenida Alberto Braun, em frente ao número 48. Com certeza vocês vão achar um exemplar da Gênese e não vão se arrepender do conhecimento profundo que esse livro traz. Bem, o nosso convidado de hoje é Levindo Dias, que vem lá de Além Paraíba. Levindo, nós queremos te agradecer profundamente o carinho de ter vindo de tão longe para contribuir com esse nosso programa. Querida Nancy, operadores, senhoras e senhores telespectadores, caros amigos internautas, queremos saudar a todos com nossos votos de paz. E Nancy, somos nós aquele que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui dando uma colaboração mínima para esse programa que tem um efeito tão extraordinário de esclarecimento para os nossos irmãos, né? Então, eu gostaria de perguntar para você, qual é o nome da casa que você pertence? Fale um pouquinho dela para nós, para que os telespectadores fiquem conhecendo como é o trabalho espírita em Além Paraíba. Em Além Paraíba, né? Então, a casa a qual nós estamos filiados é a Casa Espírita Cristã. Mas nós temos uma atuação direta através de palestras nas diversas casas da nossa cidade. E eu, em particular, sou o diretor do Departamento de Comunicação Social Espírita
da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba, AME. Então é um pouco diferente do estado do Rio, né? Porque aqui é a Associação Médico Espírita, né? Sim. Então lá é a Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba, que congrega 17 casas. Então nós trabalhamos nessas 17 casas. E a Casa Espírita, ela tem 10 anos de fundação, está completando agora. E surgiu exatamente ao observar a necessidade, porque Além Paraíba é uma cidade comprida, fina e comprida, né? Então já se percebeu a necessidade de que nós tivéssemos naquele bairro de São José também uma casa espírita. E então juntaram os companheiros de boa vontade e todos estão trabalhando para que esse pensamento possa se realizar. E está se realizando, agora completando 10 anos de trabalho. E nós estamos construindo um novo salão também para as reuniões públicas. E, se Deus quiser, até o final do ano, pelo menos toda a estrutura, toda a base já estará pronta, com as suas paredes e tudo. Então, isso é motivo de grande alegria. E a Casa Espírita é uma casa assim um pouco diferente, porque é uma casa assim de muita descontração, de muita alegria. Não existe aquele clima assim de muita seriedade, sobriedade, as pessoas sisudas, não. Lá há muita alegria e cantam e tem trabalhos todos os dias, né? Assim, todos os dias. E, em especial, nós temos uma reunião pública, uma reunião de palestra pública, que é aos domingos, às 9 horas da manhã. E é interessante porque essa ideia foi muito feliz. Porque todos, inclusive de cidades vizinhas, querem visitar Além Paraíba, querem fazer suas palestras, mas você sabe como que a vida é tão corrida, então as pessoas querem ir no domingo de manhã. Então sobram, inclusive, palestrantes, oradores para o domingo de manhã. Isso é muito bom, né? Mas, de um modo geral, o trabalho espírita da AME, Além Paraíba, é um trabalho muito interessante, né? Com as casas da cidade, que nós temos o Centro Espírita Allan Kardec, que fica no bairro Vila Caxias. Nós temos o União Espírita Cristã, que também está próximo do bairro Caxias, fica na rua Adãozinho. O Centro Espírita Amor em Deus, que é o pai de todos, é a casa máter, né? De onde derivaram os outros. Também o Grupo de Estudos Espíritas Joana de Ângeles e a Casa Espírita Cristã. Todos atuando muito bem. E além disso, nós também damos assistência, temos as casas filiadas na cidade de Pirapitinga, Estrela d'Alva, Volta Grande, o Carmo, com 2 casas, né? Sapucaia, Subidouro e Cantagalo. Que interessante. Então, é muito interessante o trabalho da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba. Que coisa boa. Então, tendo a oportunidade de ir a Além Paraíba, por favor, faça-nos uma visita. Isso, fica aí o convite, né? Um convite, exatamente, porque lá o movimento, graças a Deus... É bem atuante. Bem atuante. E, além disso, nós também realizamos muitas visitas a outras cidades, porque recebemos constantemente visitantes. Sim. E esse intercâmbio é algo assim que interessa muito. Né, engrandece muito, né? Engrandece, porque as pessoas às vezes trazem, às vezes as ideias espíritas são sempre aquelas, mas a pessoa analisa de ângulos diferentes. Sim, com certeza. E, para falar a verdade, como diz o Emmanuel, né, a respeito da doutrina espírita, comparando a um oceano, nós conhecemos um pedacinho da praia. E tem pessoas que têm uma acuidade mental muito melhor, têm um raciocínio muito mais desenvolvido, e às vezes aborda angulações preciosas que nós às vezes não havíamos visto, né? Sim. Então, por isso o intercâmbio é sempre muito interessante. Nós temos esse intercâmbio direto sempre com a cidade de Leopoldina, Cataguases, que estão ali próximas, Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis, agora Juiz de Fora.
Que beleza. Também que Santos Dumont, inclusive. Amanhã, se Deus quiser, estaremos na cidade de Santos Dumont para levar um seminário sobre a educação do feto. Pois é, estávamos conversando, né? Tão interessante esse assunto. É um assunto muito interessante. Né? A evangelização do feto, né? E a educação ou a evangelização do feto até a adolescência, que a gente percebe que a grande necessidade da criatura humana ainda é o Evangelho. Não é, Nancy? O Evangelho, com certeza. Sem dúvida, é o que falta muitas vezes ao nosso coração, né? Então, mas nós estamos caminhando, né? Com certeza. Caminhando. E você, o nosso tema desse nosso bate-papo de hoje é Espiritismo, conceitos e esclarecimentos. E eu acho assim um tema bastante apropriado, porque grande parte dos nossos telespectadores são espiritualistas, não necessariamente espíritas atuantes, mas espiritualistas. Então, esses conceitos, esses esclarecimentos, às vezes simples, mas tão importantes sobre a doutrina espírita, fazem a grande diferença, porque as pessoas querem realmente saber, por exemplo, o que é o espiritismo? Perfeito. Não é? Então, muitas vezes as pessoas ficam em dúvida sobre o que seria o espiritismo e até por que espiritismo e não espiritualismo, né? E o Kardec fez uma distinção muito perfeita na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele diz, para se evitar o erro de interpretação, né? Então, ao invés de espiritualismo, não espiritismo. Por quê? Espiritualista são todos aqueles que acreditam que existe alguma coisa além da matéria. Isso. Mas os espíritas são aqueles praticantes estudiosos da doutrina espírita. E o espiritismo é uma ciência. É a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos, as suas interações com o mundo material e as consequências morais desta interação, deste relacionamento com o mundo da matéria. E nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, do qual nos fala João em seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 16, quando Jesus nos promete, né? Eu vou ao meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, o Espírito da Verdade, o Paracleto, a fim de que vos faça lembrar de todas as minhas lições e para que vos diga coisas que ainda não podeis suportar. Então, esse é o Consolador prometido por Jesus. Allan Kardec, em uma mensagem extraordinária que foi publicada na Revista Espírita no mês de dezembro de 1863, ele nos diz o seguinte, que o Espiritismo passaria por 6 períodos ao longo do seu processo de implantação na Terra. O primeiro período é o período da curiosidade. E nós podemos dizer que esse período da curiosidade ele se inicia lá em 1848, na cidadezinha de Hydesville, né? Com as irmãs Fox. Mas rapidamente esses fenômenos atravessaram o oceano e foram acontecer na Europa, e ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes, Sim. que veio abalar toda aquela cultura milenar da Europa, né? E apesar desses fenômenos serem de natureza, de efeitos físicos, e sem nenhum propósito filosófico, sem nenhuma proposta, mas eles serviram para chamar a atenção, para despertar a curiosidade dos sábios, dos estudiosos, para que pudessem, então, iniciar esse aprofundamento. É o que aconteceu, inclusive, com o professor Rivaio. Né? Mas o professor Rivaio nos diz, esse período de curiosidades, ele pertence ao passado. Nós não devemos estar preocupados com ele. Sim. Mas virá o segundo período, que é o período filosófico. Então escreve Kardec. Kardec e o professor Rivaio, a mesma pessoa. Kardec usou o pseudônimo de Allan Kardec justamente para não chamar a atenção sobre si, né? Porque no conceito dele, no conceito espírita, as obras espíritas não são do professor Rivaio, são
dos espíritos amigos, de uma grande falange de trabalhadores, né? Então Kardec escreve que esse momento, esse período filosófico, ele é quando o espiritismo se aprofunda, tende para a unidade de doutrina e se transforma em ciência. E a isso cabe um questionamento nosso. Afinal de contas, o período é filosófico, mas ele se transforma em ciência? É ciência ou é filosofia? É uma pergunta que surge, né? E então nós podemos afirmar, sem dúvida, que o espiritismo é a ciência pelo método da observação, da análise, do exame da qualidade. Então, é ciência, é um procedimento científico, né? Esse da comparação. Então, é ciência, mas é ciência também porque oportuniza para nós um horizonte imensurável para a área das pesquisas, né? Quando nós vemos, por exemplo, o grande conceito que está expresso ali na questão 540 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec nos diz que o átomo um dia será anjo, tanto quanto o anjo um dia foi átomo, isso suscita muitos aprofundamentos na área da física, inclusive até de uma compreensão maior sobre a própria ecologia, né? Porque a gente vai perceber que a ecologia não está circunscrita a determinadas regiões, mas a visão ecológica é uma visão universal. Então, é ciência, porque também vai nos proporcionar uma visão muito clara sobre os aspectos da biologia, né? E outras ciências também correlatas, como, por exemplo, as ciências psíquicas. Quanta compreensão nós ainda necessitamos das ciências psíquicas, né? Muito embora tenhamos dado passos gigantes, mas ainda há um terreno muito grande para ser conquistado. Então, o Espiritismo é ciência, mas é também filosofia, porque ele vem responder aquelas questões mais intrincadas que sempre perturbaram os pensadores de todas as épocas, né? De onde nós viemos? Para onde vamos? Qual é a finalidade da vida na Terra? Por que é que nós vivemos em um planeta tão rico de possibilidades e em meio a tantas diversidades? Quem contempla as paisagens tristes e ressequidas da África, quem contempla a vida de opulência, às vezes, de algumas nações, ficará sem entender como é que poderá Deus, a inteligência suprema do universo, ter colocado filhos em tão diferentes condições. Porque vemos ali uma casa rica, onde todos gozam de saúde impecável e, entretanto, o relacionamento daquela família parece um verdadeiro inferno. Enquanto vemos uma outra casa pobre, onde muitos padecem de enfermidades e, entretanto, aquela família vive numa harmonia que causa até inveja. Então o Espiritismo vem responder a essas questões, o porquê desse surto da anencefalia, da microcefalia, por que ocorre. Então é dentro desses padrões de estudo da doutrina espírita é que ela vai responder a todos esses questionamentos. A loucura, por exemplo, os estados fóbicos, como compreender essas questões, né, ligadas à alma. Então a doutrina espírita é filosofia. E esse período filosófico, nós podemos dizer que ele se inicia exatamente no dia 18 de abril de 1857, quando vem a lume o Livro dos Espíritos. E nós costumamos classificar também esse período como sendo o período de libertação, porque o livro é libertação. Sim, com certeza. E a humanidade estava desde há muitos séculos aprisionada nos calabouços da ignorância. Então vem o Espiritismo como sendo o néctar da verdade, que vem dos altiplanos da espiritualidade, dos planos radiosos da espiritualidade, e que vem nos inundar de conhecimentos, né? E Kardec nos fala, então, do terceiro período, que é o período de lutas, um período triste que vai se iniciar em 9 de outubro de 1861, né, com o Auto de Fé de Barcelona,
uma tristeza, uma vergonha para a humanidade, né? Porque somos nós, podemos falar assim, porque somos nós mesmos que estávamos lá no passado, Sim. né? Mas eis que você veja, Nancy, como a mensagem de Jesus é consoladora. Porque em meio a esse período de lutas, vem o período religioso, que nós vamos falar dele. Então esse período religioso é fascinante. E então Kardec continua a sua descrição. Virá um período em que a humanidade dará o nome. Então nós o nomeamos como período de aceitação, porque depois de mais de 160 anos da doutrina espírita, mais de 160 anos de evolução científica, até agora, a ciência não ultrapassou nem desmentiu nenhum dos postulados espíritas. Com certeza. Né? Então nós afirmamos, sem dúvida, que esse é um período de aceitação. E o último período, que é o sexto período, é o período da regeneração social, quando então o Espiritismo, já estabelecido em todas as suas bases, irá sensibilizar cada uma das criaturas para o seu estudo. Então as nossas escolas, os nossos governos, as nossas instituições estarão guiadas por essa doutrina maravilhosa. Mas dentre esses períodos todos, o que mais nos fascina é o período religioso, porque é o período em que ele vem resgatar novamente o Evangelho de Jesus. Ele vem restaurar. E os acontecimentos que giram em torno do surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo são acontecimentos fascinantes, inclusive em obras póstumas. Está publicado como apêndice daquela obra uma anotação preciosa de Allan Kardec, quando ele então nos diz, essa anotação foi encontrada no meio dos seus escritos, né? Depois que ele havia desencarnado. Então esse escrito estava na Sociedade Parisiense de Estudos, né? Então ele diz, Paris, 20 de outubro de 1863. A senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma segunda vista extraordinária, porque ela consegue não só ver os espíritos sem que esteja sonambulizada, como também é capaz de narrar com muita precisão fatos ocorridos à distância. E ela, estando então em Paris, deliberou visitar-me na rua Saint-Denis, não podendo me encontrar, porque desde que eu viera de Saint-Andrés, eu me dirigi para Segur, a fim de ali desenvolver com maior tranquilidade a obra na qual eu estava trabalhando, que era a obra do Evangelho, sendo que ele não havia informado isso para ninguém, nem a Amélie sabia em que ele estava trabalhando. Então esta senhorita chega e começa a conversar com a Amélie. E a Amélie, então, disse para ela a certo momento da conversa, já que não podeis avistar-vos com o meu marido, o que ele muito lamentará, não poderia transportar-vos em espírito e vê-lo, e ver o que ele estaria fazendo, qual é a obra que ele estaria trabalhando? Nós lembramos que Segur é uma vilazinha que está no sul da França, perto da cidade de Toulouse, 657 quilômetros de Paris. Então, essa distância é interessante, né? 657 quilômetros de Paris. Então, a senhorita concentrou-se por alguns segundos e disse assim, sim, vejo. Encontra-se em um aposento, no aposento térreo, um aposento muito iluminado. Há ali 3 janelas, o que era uma singularidade naquela época, porque no geral as construções, os cômodos só tinham uma janela. E ela revela, há ali 3 janelas. Como tudo é tão belo, por todo lado, árvores e flores. E ele está cercado por uma multidão de espíritos que conservam a sua boa saúde. Há uns
que nos parecem muito elevados. Mas dentre eles, há um que é superior a todos, que é motivo de deferência dos demais. Então a gente faz uma parada. Quem seria esse tão superior a todos os demais que ali estavam? Eu só vou pedir um instantinho para você, para nós fazermos um intervalo comercial e voltamos para você concluir o seu pensamento. Perfeitamente. Já voltamos já. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Disse Jesus em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos amigos, estamos aqui novamente acompanhando o nosso irmão Levino Dias, discorrendo sobre essa obra tão importante de Kardec, falando agora sobre o céu e o inferno, não é? Exatamente, Nancy. Então nós estamos descrevendo as circunstâncias do surgimento do Evangelho, né? Então quando essa moça diz que ela vê espíritos superiores e um muito superior aos outros, que ali está sendo objeto de deferências. E nós perguntamos quem seria esse espírito tão superior. E eu queria ler, quero pedir licença aos nossos telespectadores, aos nossos amigos, para nós lermos uma página da Revista Espírita de maio de 1864. Então escreve o Kardec, Bordeaux, maio de 1864, grupo de Saint-Jean, médium Senhor Rui. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim por ordem de meu Pai trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Quem é esse que veio há 18 séculos trazer essa palavra, senão o próprio Jesus? Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o grão que eu tinha depositado sobre vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os Espíritos, seus mensageiros, vêm sobre todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai as suas vozes. São aquelas destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Há várias moradas na casa de meu Pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Estas palavras o Espiritismo veio fazer compreendê-las. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o ardor do dia, que credes ter a vos lamentar da injustiça da sorte, bendizei vossos sofrimentos. Agradecei a Deus que vos dá os meios de quitar as dívidas do passado. Orai, não dos lábios, mas do vosso coração melhorado, para vir tomar na casa de meu Pai a melhor morada, porque os grandes serão rebaixados, mas vós o sabeis, os pequenos e os humildes serão elevados. E então você veja, ao nosso ver, o próprio Jesus quem está dirigindo,
direcionando, gerenciando esse trabalho extraordinário da restauração do Evangelho. E a Amélie, que não sabia em que Kardec estaria trabalhando, interroga: e por acaso você sabe a natureza do trabalho que o meu marido está realizando? E então a vidente diz: um momento, um espírito me mostra um grande livro, abre-o e leio Evangelho. É simplesmente fascinante a gente ver. Até nos emociona a palavra, essa comunicação tão extraordinária. Porque é o próprio Jesus quem está ali dirigindo a obra da restauração. E este Evangelho extraordinário, que terá na sua introdução a fala sobre os objetivos da obra. E nós vamos sintetizar que Kardec nos convida a fazer uma releitura dos evangelhos que estão contidos no Novo Testamento, e ele nos faz ver que são 5 angulações abordadas. Primeiro, os atos comuns da vida de Jesus, as profecias, os milagres, as palavras que serviram para a formação dos dogmas, mas a 5ª angulação é a que interessa ao Espiritismo. São os ensinamentos morais de Jesus. Kardec, comentando, dirá: diante deste código divino, até a incredulidade se curva. E realmente... Com certeza. É verdade, né? Então o Evangelho é um caminho de luz, restaurado, porque o Espiritismo não veio trazer uma nova moral, ele veio restaurar aquela que é a original. E não só nos relembrar os ensinos de Jesus, mas os ensinos que foram dados à humanidade pelos missionários do Cristo ao longo da história, porque nós vamos ver na introdução do Evangelho, Kardec vai fazer um resumo do pensamento de Sócrates e Platão, expresso em 21 itens, né? Que são preciosos, são preciosidades. Por exemplo, o item 19 do resumo do pensamento de Sócrates e Platão. Então Kardec nos relembra, quando Sócrates diz: se os médicos são mal sucedidos na maioria das enfermidades que tratam, é porque tratam do corpo e esquecem-se da alma. E sendo o homem um conjunto, impossível que esse conjunto esteja bem se uma das partes está em desequilíbrio, né? Então é uma obra para nós viajarmos ao longo dela. Extraordinário. Então isso é a doutrina espírita, que vem restaurar, que vem resgatar grandes ensinos do passado. Vamos ler, estudar, para que a gente possa também compartilhar desses ensinos grandiosos. E o que você poderia dizer sobre o que o Espiritismo informa sobre Jesus? Jesus. Então, a questão 625 de O Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta muito extraordinária, que ele pergunta: qual é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para que pudesse servir de guia e modelo para a humanidade, né? E a resposta é a mais curta de todo o Livro dos Espíritos: Jesus. E Kardec comenta que Jesus é o modelo da perfeição moral a que o homem da Terra pode aspirar. Ele é o mais perfeito ser, porque o Espírito Divino o animava. E nós poderíamos dizer que Jesus é a inspiração divina de nossas vidas. Ele é este sol grandioso que aquece as nossas almas, que luariza os nossos sentimentos, que aclara as nossas consciências, que planifica o nosso ser. Nascido na simplicidade da manjedoura, ele veio demonstrar que não é o berço que ilumina a criatura, mas é a criatura que se auto-ilumina. Nesta simplicidade da manjedoura, ele nos demonstra claramente que a superioridade, a autoridade está nos princípios morais e não na posição social. E Allan Kardec, na sua lucidez incomparável, conforme dirá Camille Flammarion, o bom senso encarnado, né? Ele terá ocasião de
colocar um comentário extraordinário na questão 194A, já no finalzinho, no último parágrafo, ele nos faz lembrar: Herodes era rei, Jesus foi carpinteiro. Entretanto, ele é essa inspiração de nossas vidas, é o caminho para Deus, é o nosso Mestre Jesus. Muito bom, muito lindo, né? Muito bonito. Agora, no entendimento do Espiritismo, nós podemos dizer que existe céu e inferno? Então, essa concepção de céu e inferno, ela vem lá da adaptação da mitologia grega, né? Vem lá daquela adaptação da mitologia grega. E se adapta muito bem a conceitos antigos, como, por exemplo, nós teremos que rever, inclusive, e saber interpretar o caso do Jardim do Éden, né? do qual foi expulso o Adão e a Eva, e ainda por cima, no dizer ali, do livro do Gênesis, né? Que Deus disse: comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, com isto, Nancy, nós, humanidade, no nosso comodismo e às vezes na nossa imaturidade, nós criamos como que um arquétipo de que trabalho é sinônimo de sofrimento e não sinônimo de realização. Então, o céu, que surge no conceito das religiões, da religião católica e outras também, porque não é só a religião católica que tem esse conceito, é aquele céu da inatividade. Contemplativo, nós vamos morrer, vamos ficar eternamente sentados à direita de Deus. Quando a gente fala isso, eu lembro do Raul Teixeira, porque ele diz assim: de tanta gente supostamente sentada à direita de Deus, como no universo todas as linhas são curvas, o infeliz vai acabar estando à esquerda de Deus, né? Porque é tanta gente para estar à direita que vai acabar estando à esquerda. Sim. Então, essa imagem de céu e inferno, quanto também a imagem do sofrimento eterno, é algo assim que não se coaduna, não está de acordo com aquele conceito que nós temos de Deus como a inteligência suprema do universo, como sendo o amor supremo, a sabedoria, a perfeição infinita. Então, impossível que essa ideia de céu e inferno, ela tenha, vamos dizer assim, esse mesmo conceito para os espíritas. Na questão 1016 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz essa interrogação: o que pensar dessa ideia de céu e inferno? Então os espíritos respondem que o céu, né, o conceito de céu, são os diversos mundos que estão em todo o universo. E também, na questão seguinte, na 1017, né, o Kardec pergunta: mas o que dizer, qual é o comentário que nós poderíamos fazer da informação dos espíritos que às vezes informam que estão no 7º céu, no 5º céu? Então, isso nós vamos entender, né, responde os espíritos, como sendo gradações, porque Sim. A vida é uma evolução contínua, ela está perpetuamente em evolução. Então, ao invés de nós trazermos aquele conceito de castigos eternos, nós ficamos com aquele conceito tão bem estabelecido na questão de número 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ao que respondem os mentores amigos: todos são criados simples e ignorantes, e Deus deu a cada qual determinada missão, a fim de fazê-lo avançar na escala do progresso. É uma ideia muito mais concetânea com os conceitos que nós podemos ter de Deus, né? Da sua justiça. E então, quando nós vemos, por exemplo, na Terra, as reencarnações tão dolorosas, né? Nós vamos perguntar lá na questão 167 qual é a finalidade da reencarnação, né? Expiação, melhoramento progressivo. Sem isto, onde estaria a justiça?
Então, são conceitos assim que ultrapassam muito essa ideia de céu e inferno. E uma questão assim que chama muito a atenção, Nancy, e poucas vezes citada, é a questão 132, porque o Kardec pergunta qual é a finalidade da reencarnação dos espíritos. Então, o progresso, mas em um dos parágrafos, especialmente, ali os espíritos deixam um conceito extraordinário, que nós viemos aqui também para nos habilitar a cumprir a nossa parte na obra da criação. Então você vê, quando nós afirmamos que o Espiritismo vem lançar uma luz sobre a nossa consciência, o esclarecimento que liberta, então ele vem nos tirar também daquele conceito antigo que nós tínhamos, de que Deus seria um ser que nós pagamos com o sacrifício, pagamos com o dízimo, transformamos Deus em nosso funcionário. Sim. Né? E aí, já que nós pagamos, Deus tem que fazer. Calma, vamos fazer uma parada. Nós temos um planeta que é uma maravilha. Se tem alguma coisa errada aqui, somos nós que produzimos. Somos nós que produzimos, que é perfeito. Né? Nós temos tudo de que nós necessitamos. Então agora é hora, como se diz no populacho, de se mancar, né? De ligar o desconfiômetro. Sim. E cumprir a nossa parte na obra da criação. Então são conceitos extraordinários. E nós temos muito pouquinho tempo, né? Temos. Então, mas nós falamos que o Espiritismo vem resgatar conceitos em sua originalidade. Veja, por exemplo, o caso da Trindade Universal, né? O que nós fizemos com esse pensamento que nasce lá dos ensinamentos védicos, né? E que o brahmanismo, né, veio estabelecer como base da sua doutrina, a Trindade Universal. Então, o que nós fizemos com esse conceito? Aí criamos aquela ideia meio absurda de 3 pessoas, que ao mesmo tempo é uma só. Então foram necessários, assim, Krishna nasceu, segundo os cálculos do Dr. Paul Gibier, ele nasceu no dia 18 de junho do ano de 3.228 antes de Jesus. Uhum. Passaram-se 5.000 anos, porque Kardec vem em 1857, né? E essa questão já está logo na primeira edição do Livro dos Espíritos, a questão 27, quando Kardec interroga. Existem, então, 2 elementos gerais do universo, espírito e matéria? E os mentores respondem, sim, mas primeiramente Deus. Deus, espírito e matéria constituem a Trindade Universal. Então, você observa que é um foco completamente diferente, completamente novo, e que vem realmente resgatar. A questão 621 é uma questão que nós não podemos esquecer dela, né? Porque Kardec interroga, olha, eu fico às vezes imaginando assim, a destreza mental de Kardec, né? Porque ele interroga, onde estão escritas as leis de Deus? Qual de nós teria uma ideia de fazer essa pergunta, né? Muito difícil, muito né? Difícil, não. E os Espíritos respondem com a tranquilidade, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então é por isso que às vezes os Espíritas falam tanto em iluminar as consciências para que nós possamos chegar à verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? Que a filosofia, a ciência tanto procura. A verdade é exatamente o conhecimento das leis de Deus. Sim. E a sua aplicação, porque não adianta só o conhecimento, né? É preciso que nós também apliquemos no nosso dia a dia. É por isso que nós vamos ver lá na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Contém os ensinamentos, as máximas morais do Cristo, em concordância com os ensinos dos Espíritos e a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Livino, esse tema é bastante vasto. Nós poderíamos fazer alguns programas debatendo, não é? Exatamente. Fazendo esse esclarecimento, mas foi muito importante essa sua apresentação
do tema, vamos dizer assim. E nós aguardamos você numa próxima oportunidade. Vamos continuar com esse tema e pediríamos a você que volte outras vezes para nos ajudar a entender, né, as entrelinhas do Evangelho, as entrelinhas das obras de Kardec. Então, nós estamos nos minutos finais, gostaríamos que você encerrasse o programa com uma palavra aos nossos telespectadores. Perfeitamente, Nancy. Meus amigos, conforme dissemos ainda no primeiro bloco, o Evangelho segundo o Espiritismo, como também todas as obras, é um caminho grandioso para percorrermos. É um caminho de luz, um caminho de libertação, um caminho que nos ilumina, um caminho que nos plenifica a alma, que nos plenifica o ser. Vamos empreender esta viagem. E assim nós estaremos também nos habilitando ao estudar, a oferecer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para aqueles que não tiveram, às vezes, a oportunidade das letras, aqueles que choram diante das suas dores excruciantes, que nós possamos, através desse estudo, ser uma carta viva de Jesus aos homens. Muita paz para todos. Nossos amigos da TV Zoom, nós queremos desejar uma semana de muita paz a todos, mas acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Aceitem o nosso abraço fraterno e até a semana que vem. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.